Bom dia, com muita alegria em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, Consolador Espírito Santo de Deus. Mais um dia de alegria, mais um dia de vitória, mais um dia de rompimento. A unção vitoriosa, a unção da conquista está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, fiel, eis que o Senhor faz coisas novas na nossa vida. Você crê em nome do Senhor Jesus Cristo? Eis que o Senhor alinha o nosso coração aos passos do propósito que o Senhor tem sobre a nossa vida. É tempo de romper, é tempo de florescer, é tempo, em nome do Senhor Jesus, de tomar posse do que o Senhor já tem reservado para esse tempo, a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos o governo de Cristo sobre a nossa vida, Pai. Nós consagramos a nossa casa, a nossa família e todas as áreas nas bênçãos, no poder e na proteção do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Só Ele é Deus e fora dele não há outro. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor no dia de hoje se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, que diz assim, a partir do verso 10, diz assim: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Verso 11, disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unja-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-no no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Queridos, que palavra poderosa! Nós vemos aqui o receio e o coração do profeta Samuel, que estava ligado a Saul, até porque ele foi o primeiro rei a ser ungido, reconhecido em Israel, diante do povo de Deus. Mas nós vemos um apego do coração de Samuel, e o Senhor fala com o profeta: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então o Senhor, ele fala: Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Queridos, nós vemos que quando o profeta Samuel ele chega na cidade, os anciões, eles tremendo, preocupados, aflitos e temerosos, perguntam ao profeta: É de paz a tua vinda? E o profeta diz: É de paz a minha vinda. E ele chama para que se santificassem, porque ele iria realizar um sacrifício. Nós vemos que Davi também não foi convidado, Davi também não foi chamado para participar desse evento sagrado, o sacrifício, a santificação. Nós vemos que Davi, ele também não foi cogitado a sua presença. E o texto continua dizendo que sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. O profeta Samuel, olhando para a estatura, a presença de Eliabe, ele cogitou a ideia de que certamente era aquele o escolhido do Senhor. Mas o Senhor, ele fala ao profeta Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, queridos, aparentemente muitas pessoas são boas aos nossos olhos.
Aparentemente, muitas pessoas elas são o que elas aparentam ser, pelo modo que fala, pelo modo que se comporta, pelo modo como se veste. Quantas pessoas acabam caindo, se equivocando como profeta, e eu e você não somos diferentes? Quantos de nós já nos deparamos com essa situação, ao ver uma pessoa, ao ver a sua educação, ao se aperceber a sua postura, como a pessoa se comporta, a gente tira uma conclusão do coração daquela pessoa que, na verdade, na maioria das vezes, acontece de não ser aquilo que está aparentemente sendo. Então nós vemos, querido, e aprendemos que aquilo que as pessoas elas tanto impõem na nossa vida, como uma questão de crítica e também de qualidade, não é a totalidade daquilo que nós carregamos, né? Seja pessoas que coloquem coisas sobre a sua vida que você não é, assim como coisas na sua vida que, não sendo, né, as pessoas colocam. Todavia, o Senhor, Ele conhece os mínimos detalhes, porque Ele é o Criador. Ele nos formou. Ele soprou o fôlego de vida sobre a narina do homem. Ele conhece o que cada um de nós carregamos. Ele sonda os nossos pensamentos, Ele esquadrinha o nosso coração. Então nós vemos que o Senhor, Ele rejeitou a todos os 7 filhos de Jessé que Ele fez passar diante do profeta. Então o profeta, ele sabendo que o Senhor não escolheu nenhum daqueles, ele pergunta: mas já acabaram-se os mancebos? Aí Jessé, ele fala: falta um menor, e eis que apacenta as ovelhas. Queridos, aquele a quem o Senhor escolhe, na maioria das vezes, não vai estar na mesa dos grandes. Na maioria das vezes, as pessoas que o Senhor, Ele escolhe para colocar, independente do nível, do patamar, da posição que o Senhor, Ele tem conforme a sua vontade, o seu poder na vida de determinadas pessoas, eles não vão estar em lugares privilegiados. Davi não tinha esse privilégio. Alguns podem até pensar, mas ele estava apacentando as ovelhas. Mas, queridos, nós podemos entender aqui que em nenhum momento o seu pai fez questão de se lembrar do que estava apacentando. Mesmo que ainda assim como ele estava, mas que pelo menos mencionasse: olha, eu tenho um menor, eu ainda tenho um filho que ele está apacentando. Tem como, nós podemos aqui cogitar, pensar nessa ideia, tem como, profeta, esperar eu chamar? Não. Perdão, na maioria das vezes, queridos, aqueles que o Senhor, Ele escolhe, que são improváveis, que são pessoas que aos seus olhos não têm capacidade, não deveriam estar onde estão, são pessoas que não são privilegiadas da presença, da honra de muitas pessoas. Mas o Senhor, querido, Ele é diferente, o nosso Deus. O nosso Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele escolhe pessoas improváveis, pessoas que olham para mim, olham para você e dizem: mas por que ela? Mas por que ele? Por que não eu? Pessoas que aos seus olhos, como nós podemos aqui pensar, como Eliabe, né? Se imaginava: não, só pode ser eu já faço parte do exército, eu que estou mais à frente, né? Ou quem sabe o primogênito dissesse: não, com certeza eu vou ser escolhido, porque eu sou o primogênito. Então, quantas pessoas aos seus próprios olhos se acham mais dignos, né? Mais sábios do que outras pessoas. Mas o Senhor, Ele não vê, não são a causa da escolha, conforme a vontade do Senhor, pela inteligência de alguém, ou pelo poder de acesso que a pessoa tem, ou de recurso, porque essa pessoa iria se vangloriar no seu poder. Mas o Senhor escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir
O Senhor, Ele escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes, aqueles que pensam que são, que podem e que não dependem, que não precisam de Deus. Pessoas que não reconhecem a sua dependência ao longo da sua vida e cada dia, cada passo diante do Senhor. Então o profeta, ele manda chamar e diz: olha, ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não vier. E quando ele chega, nós vemos, queridos, que diferente daquilo que é descrito, pelo profeta Samuel acerca de Eliabe, porque ele viu a sua aparência, aqui nós vemos sobre Davi. Era ruivo, formoso, de semblante, de boa presença. E nós vemos, queridos, que o nosso Deus, ele é maravilhoso. Deus tem lugares para você que você menos imagina. Toda pessoa que tem um coração sincero diante do Senhor, toda pessoa que na sinceridade do seu coração quer agradar a Deus verdadeiramente, toda pessoa que fora dos olhos das pessoas, queridos, fazem aquilo que foi feito com amor. Sabe, eu vejo aqui no texto Davi sendo um jovem que mesmo distante dos olhos dos seus pais, era obediente, um menino zeloso, um menino fiel naquilo que era falado para ele fazer. Nós vemos aqui um coração de um jovem e mesmo não tendo privilégio, ele trabalhava, ele era esforçado, ele era um filho obediente. O texto não fala isso, mas nós podemos ver que na maioria das vezes, aqueles que são esquecidos, queridos, eu e você precisa entender isso. Que o fato de, ao longo da nossa vida, se deparar com situações como essa, que parece que você foi deixado de lado, um sentimento de rejeição, essas coisas não podem fazer da gente deixar de ser fiel naquilo que nós precisamos fazer. A rejeição, a mal educação de algumas pessoas, o desprezo de algumas pessoas não pode contaminar o nosso coração. Nós vemos aqui Davi, um menino que ele não tinha o privilégio dos seus irmãos, ele não era requisitado, ele não era lembrado, mas eu posso aqui imaginar um jovem assim, independente daquilo que eles faziam ou não pela vida dele, ele era um menino fiel, um menino justo, um menino temente a Deus. Então, queridos, não importa, não pense você que para você alcançar, eu e você, não pensemos que para a gente alcançar o que Deus tem para a nossa vida, a gente tem que se sujeitar a certas mesas. Nós não podemos aqui, queridos, pensar que para se cumprir uma promessa de Deus na nossa vida, a gente precisa correr atrás. Quando eu falo correr atrás, no sentido de ficar pedindo para as pessoas se lembrar de você, para ficar pedindo favor para pessoas. Não, esse não é o posicionamento de alguém que vai ser favorecido por Deus. Aquele que será já como um escolhido do Senhor, você não precisa. Você que tem promessa de Deus, você que já recebeu uma palavra do Senhor, faça aquilo que está diante das suas condições. Estude, se esforce, se santifica, busque agradar ao Senhor, porque eu e você não precisamos estar pedindo que as pessoas venham nos reconhecer. Eu e você não precisamos pedir, forçar a porta a ninguém. Eu e você não precisamos estar diante de pessoas que a gente pensa que tem que estar para que se cumpra a palavra do Senhor. Deus mesmo vai fazer com que as coisas aconteçam. Deus mesmo que libera a palavra da promessa, Ele mesmo vai firmar a palavra do cumprimento. O mesmo Deus que te chama e te coloca diante daqueles que não acreditam no milagre
no propósito que Deus tem na sua vida, Ele mesmo vai fazer com que você seja reconhecido que você é um escolhido de Deus. Quem faz que eu e você seja reconhecido diante dos homens, e quem é que faz que eu e você seja reconhecido diante dos olhos daqueles que estão de perto da gente, aqueles que estão longe, é o próprio Deus. Então eu e você não precisa forçar nada. Eu e você não precisa se preocupar com essas questões, porque certamente Deus fará com que vejam que você é um escolhido de Deus. Porque aquele que é escolhido entende que carrega o propósito. E esse propósito que eu e você carregamos é de Deus. Deus te deu uma família, carrega esse propósito com amor, com temor, com carinho. Deus te deu um propósito de uma empresa, de um negócio, carregue com amor, com dedicação, com esforço, estude, tenha zelo, cuide, não desista, não pare. Deus te deu um ministério, cuide com temor, com amor, Ele mesmo vai te chamar, Ele mesmo fará com que você seja reconhecido. O Senhor Deus Todo-Poderoso é Ele que exalta, é Ele que faz as coisas virem à vida, tudo aquilo que não existia, tudo aquilo que diante das pessoas não poderia acontecer. Você imagine para os seus irmãos, se passou pela cabeça deles que tudo isso só iria acontecer se fossem chamar aquele que estava lá apacentando as ovelhas, o menor. Não foi nem falado Davi, o menor. Imagine se os irmãos dele pensavam que eles só poderiam sentar na mesa se chamassem a Davi. Imagine como ficou o coração deles quando eles iam recebendo a notícia que Deus rejeitou eles e não era nenhum deles. Então, queridos, não aflija o teu coração. Não se desespere, não desanime, porque Deus tem a hora certa, Deus tem o tempo certo. E ali foi um processo, foi o início de um processo de Deus na vida de Davi. Então, se você crê, continue obedecendo, zelando pela presença do Senhor, zelando em ter um coração que agrada a Deus, porque aquilo que Ele tem para fazer, Ele mesmo vai te chamar. Amém. Pai querido, Espírito Santo de Deus, Senhor, obrigado por esta palavra abençoada, Pai. Ainda que pessoas, Senhor, se sintam tristes de não estar sentada em algumas rodas, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sabe, o Senhor mesmo prepara as mesas que nós precisamos nos assentar. É o Senhor que prepara a mesa da honra, é o Senhor que prepara a mesa do milagre, é o Senhor que prepara a mesa onde vai trazer fartura, onde vai trazer liberdade, onde vai trazer, Senhor, riquezas vindas do alto, riquezas que vêm do trono do Senhor, milagres que vêm conforme a bondade de Deus, e só não abençoará a nossa vida, mas como a nossa família e os nossos irmãos, irmãos de sangue, irmãos de fé. Senhor, obrigado, Pai. Bendito seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, porque eu creio que o Senhor está levantando, o Senhor está promovendo para esse tempo pessoas que o Senhor está ungindo e que o Senhor há de honrar, Senhor, na mesa dos homens, Senhor, na mesa dos nossos irmãos. Eu profetizo e eu creio, Rastu Kiriassuri canta, o Senhor apresentando os improváveis para esse tempo. Se você crer, toma posse dessa palavra profética. Toma posse dessa palavra poderosa para esse tempo. Deus está preparando a mesa da honra. Deus está preparando a mesa da vitória para pessoas que estão escondidas, pessoas que estão cuidando das ovelhas, pessoas que irão ser apresentadas diante dos homens como um escolhido, como uma escolhida do Senhor, os improváveis. Rastu Kiriassuri Cantarabaxéria,
Rastu Kiriasuri canta, e os homens verão, não por orgulho, queridos, não por orgulho, eu quero deixar bem claro. O Senhor, Ele apresenta diante dos homens, porque assim é a sua vontade, assim é o seu querer diante daquele que o Senhor, Ele separa para uma grande obra. Porque reconhecerão que aquilo que carrega é para a glória de Deus. Porque aquele Davi, o menor, que estava esquecido, ele vai entender que a missão dele é adorar, é glorificar, é servir, é obedecer, é se render, é se submeter à vontade do Senhor dia após dia, para que o seu nome seja engrandecido, reconhecido a cada vitória, a cada batalha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Fique na paz, toma posse dessa palavra, em nome de Jesus, e se preparem, porque a mesa da vitória já está exposta, em nome de Jesus. Eu sou a missionária Jess. Se inscreva no canal, ativa as notificações, comenta, curte, compartilha, em nome de Jesus.